Olá, meus queridos telespectadores da TV Mundo Maior. É uma felicidade imensa estar começando mais um programa, abrindo a Bíblia na TV com vocês. Agradecidos que somos a Deus por mais esta oportunidade e rogamos a Ele que abençoe você, sua família, todos aqueles que estão em sintonias conosco, para que os nossos corações, as nossas mentes se abram para os ensinamentos libertadores do nosso mestre e amigo Jesus. Nós estamos concluindo praticamente o Sermão do Monte, já falamos do capítulo 5 e 6 de Mateus, agora já estamos no capítulo 7. E hoje nós vamos no capítulo 7, depois de termos falado do 1 ao 5, nós vamos falar dos versículos, a partir do versículo 6. É um versículo que Jesus diz assim: não deis o que é sagrado aos cães, não joguei vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com suas patas e voltando vos dilacerem. As colocações de Jesus são sempre magníficas. Olha como é que ele coloca bem essa questão. O que é sagrado para Jesus? Aqui a gente observa a preocupação entre, segundo André Churraqui, que é um grande tradutor, um grande rabino, ele diz que é um paralelismo entre os termos que se tratava de anéis de ouro. Em hebraico, Kadash, Kodesh, em aramaico, Kadashá, a hipótese é frágil. Um animal contaminado não pode nunca servir de alimento. Aqui ele está colocando exatamente aquilo que nós entendemos dentro da pureza judaica, do cachê, aquilo que é cachê, aquilo que é puro, aquilo que é apropriado para você comer e não ser contaminado. No judaísmo, todos os alimentos, eles dizem que tem que ser chamado, eles chamam comida cachê. O que é uma comida cachê? É aquela que você se alimenta dela e não vai passar mal. Ela tem pureza, ela tem selo de qualidade, não é uma comida vencida. É uma comida que passa por um tratamento e a supervisão de rabinos. A primeira vez que eu fui a Israel, eu viajei numa empresa que tem lá chamada Elial, e a comida, café da manhã, veio naquela bandeja escrita assim: essa comida é uma comida cachê. Você pode fazer uso dela sabendo que ela não vai lhe fazer mal, porque ela está totalmente pura para o alimento e para a ingestão. Então, isso é característico do povo judeu. Por isso que Moisés, no deserto, ele fez questão de saber e de divulgar quais eram os animais impuros e quais eram os animais puros. E os porcos, como Jesus coloca aqui, veja o que ele diz: não dê o que é sagrado aos cães e nem suas pérolas aos porcos. São dois animais impuros no judaísmo, porque tem as unhas fendidas e não tem chifres. Esses animais são impuros. Você pouco vê o judeu ortodoxo criando cachorro, porque a Torá fala que é um animal impuro, embora seja um grande amigo do homem. E o porco também. No deserto não se poderia se criar porco, porque o porco só vive com a presença de muita água. Porco não vive em ausência de água. Eles têm que ter uma lama, tem que ter alguma coisa para que eles estejam imersos, como fosse um hipopótamo. Então Jesus coloca aqui duas colocações. Não dê o que é sagrado aos cães, nem as vossas pérolas aos porcos. Por que ele diz isso? Um animal contaminado nunca pode servir de alimento.
Então ninguém se alimenta de cachorro, realmente não se alimenta. Mas o porco aqui no Ocidente é uma carne muito preferida por muitos. Eu particularmente, embora não sendo judeu, mas porque eu fiz área de saúde, eu tenho uma reserva muito grande com relação à carne de porco. Eu não como. Não como mesmo, não sinto falta. A última carne de porco que eu comi foi preparada pela minha sogra, que era uma excelente cozinheira, e ela fazia um pernil de porco como ninguém podia. Mas isso já faz mais de 30 anos que eu comi porco. Então, eu cheguei até no exterior numa dessas viagens e saiu carne de porco para mim. Eu digo, não, tem lá escrito que eu não como carne vermelha. Aí eles disseram, não, mas porco não é carne vermelha, é carne branca. Eles consideram carne branca e me serviram porco. Você vê o que é cultura. E por trás destas, veja bem, bestas imundas aos olhos, os ouvintes de Jesus, aquele povo que escutava ele, eram todos judeus. Os galileus também eram judeus. Ele está falando aqui, às margens do mar da Galileia, um local que quando eu falo, meus olhos enchem d'água, porque realmente é o melhor lugar do planeta que eu já estive na minha vida, foi o mar da Galileia. E de frente para aquele mar, recebendo aquela brisa, e Jesus falando para aquela multidão, todos o escutavam com muita atenção, e diz André Churraqui que por trás dessas bestas imundas aos seus olhos, bestas imundas seriam os porcos, né? Os ouvintes de Jesus devem ter visto se perfilar a imagem dos soldados romanos da 10ª Legião, estacionada em Damasco, e cujo emblema era justamente o porco. Era ela que estava encarregada de fazer respeitar a ordem romana na terra de Israel. Então, Jesus está falando dos cães e está falando. A pérola, vocês sabem que é uma joia muito cobiçada, porque ela dá na ostra e naquela região antigamente Salomão negociava, recebia navios carregados de ouros e de pérolas, porque naquela região do Mar Vermelho dá pérola, né? Eles cultivavam. E na verdade Jesus está fazendo aqui uma dicotomia ou duas colocações bem típica. Os porcos, vocês sabem que a 10ª Legião Romana tinha como símbolo um javali. E ali naquela estrada que passava bem na frente da cidade de Maria de Magdala, bem em frente a Migdala ou Magdala, entre o Monte Arbel, que está lá, e a cidade de Magdala, tinha a antiga estrada que descia pelo vale do Jordão e ia sair lá, até no Egito, terminava no Egito, a grande estrada. Então Jesus faz uma referência muito forte. Como é que você poderia dar pérolas a porcos, né? Além de ser algo que não coaduna, não combina, ele também estava querendo dizer, não pegue o que é sagrado, não pegue as suas pérolas espirituais e dê aos soldados romanos. Porque eles estão aqui para impor a ordem, estão aqui para escravizar, estão aqui para provocar viuvez, orfandade. Então eram mal vistos, porque o seu símbolo, a 10ª lex romana, tinha como símbolo um javali, que é um porco. Então está bem colocada a proposição de Jesus. E aqui nós acrescentamos alguma coisa ainda, porque não dar o sagrado aos cães significa não se misturar, oferecendo o que é divino para aqueles que ainda não compreendem o seu real significado. É verdade, tem muita gente que não gosta do que eu digo, não aceita, muitos acham agressivo, embora eu sempre me desculpo, porque eu sou um estudioso, eu sou um espírita cristão que sou livre, porque a minha doutrina não tem dogma, não existem posições, não tem hierarquia, não tem sacerdote, não tem promessa, não tem talismã, não tem pé de coelho, ferradura, não tem absolutamente nada. O espiritismo não trabalha com maravilhoso nem com sobrenatural, trabalha com o real.
Nós entendemos a importância de saber, de conhecer a imortalidade da alma, a importância da misericórdia divina com a reencarnação, que são coisas que nos colocam a justiça divina como realmente aquela que nivela todas as nossas ações. Deus não castiga e nem premia. Ele nos dá a oportunidade de reparar aquilo que nós realizamos. É a colheita frente à semeadura que você fez, que é livre, mas a sua colheita você não é livre, você é livre para semear. Mas depois que semeou, você recebe a colheita gostando ou não gostando. Se foi boa, ótimo, mas se não foi, também não virá boa. Porque Jesus está exatamente colocando, não misture o que é sagrado, o que é divino, com o que é, com aqueles que ainda não estão preparados para entender. Por isso que a doutrina espírita não impõe, ela expõe. Eu nunca disse a vocês aqui que vocês precisavam ser espíritas, que vocês tinham que fazer a coisa assim, assim, não. Nós estamos aqui trazendo conceitos, nós estamos trazendo situações da vida e baseado exatamente no Evangelho de Jesus, porque entendemos que ele é libertador. Ele é algo que realmente tem uma importância muito grande. Jesus foi o maior talmudista que eu conheço na minha vida. Essas interpretações que ele faz do que Moisés recebeu no Sinai, nada mais é do que a base de todas as interpretações orais do que está escrito na Torá, que originou ou que originaram os dois Talmudes, o de Jerusalém e o da Babilônia. Então, nós estamos mostrando que Jesus tinha a sua interpretação e como é eivada ou cheia de amor, ela realmente é diferente. Ela nos convoca a outro comportamento, a outra situação. Jesus se refere ao Santo dos Santos, Kodesh HaKodashim, em hebraico, que era a área mais sagrada do templo, onde era guardada a Arca da Aliança, e que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia do perdão, na festa do Yom Kippur, como a gente vê lá no Evangelho de Lucas, que o sacerdote Zacarias entrou naquele ano, recebeu a visita do Espírito Gabriel, que veio lhe falar da chegada de João, o precursor, João o Batista, aquele que veio preparar o caminho de Jesus. Então, Jesus está falando exatamente sobre isso, sobre o que é sagrado. Não dê o sagrado aos cães. Às vezes a gente quer impor às pessoas que ainda não estão preparadas para receber determinados conceitos e a gente acaba ferindo a pessoa. A gente acaba agredindo e não é bem assim. Não podemos ser agressivos. Jesus é paz, harmonia. Abordemos as pessoas com paciência, com compreensão, com amparo. É por isso que vale muito mais o que você faz do que o que você diz. Às vezes um gesto muda a conduta de uma pessoa, não com o que você diz, mas com o que você faz. Que isso é que realmente é importante. Alguns estudiosos falam que é possível que também Jesus se referisse ao costume de alguns sacerdotes jogarem pedaços da carne oferecida em sacrifício no altar aos cães que infestavam as ruas do Oriente. Então ali havia os sacrifícios que ofereciam-se naquela época, né? Que os sacerdotes, que eram os que levavam o sacrifício, aquela carne, depois de cumprir o seu papel de oferta a Deus, eram jogadas fora e os cães, né? Por isso que ele diz que com vossas pérolas não jogueis o que é sagrado aos cães e vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pises com suas patas, voltando os dilacerem. Então, aqui é exatamente o significado desse versículo 6 que Mateus traz e que Jesus fala tão bem. São esses os significados que nós encontramos nessa parte referente aos cães. Quanto aos porcos, nós temos aqui que Jesus diz suas pérolas aos porcos.
A pérola no hebraico, peniná, que vem de interior, é porque a gente sabe que o hebraico é uma língua muito matemática, muito racional. Peniná, interior. Porque as pérolas são produzidas no interior. Tá certo? E aqui ele apresenta no plural, peninim, que todo plural, e a palavra termina em im, a palavra plural masculino. E significa literalmente interiores, que alguns estudiosos dizem se referir à produção da pérola que vem do interior da ostra. É exatamente isso. A forma singular é o nome da segunda esposa fértil de Elcana, como está em Samuel 1, 2, 4. Ana era estéril. Mas Ana foi uma mulher muito importante, a mãe do profeta Samuel. Porque essa mulher, ela criou a oração do murmúrio, do bochicho. Quando você visita Shiló, que é uma cidade antiga, que fica lá na Samaria, você encontra o local onde Josué construiu o primeiro tabernáculo, quando chegaram do Egito, e ali ele dividiu as 12 tribos. A Samaria é uma região muito rica, e ali você encontra a história de Ana. Ana e Elcana. Ana era estéril, então ela vai ao templo e ela começa a orar a Deus e pedir para ser mãe. Então, a sua oração, ela faz em silêncio. É a forma que muitos judeus oram. Por incrível que pareça, foi uma mulher, apesar do patriarcalismo forte no judaísmo, mas foi uma mulher quem criou esse sistema de oração que é seguido até hoje. Aquela forma de você ficar, aquela leitura, aquele som labial. É como se você trouxesse só conversando com Deus. Basta Deus lhe ouvir. Aquela sensação de que você move os lábios, não saem as palavras interiores, mas elas levam-se direto a Deus. E essa mulher foi ouvida. Por isso que Shema em hebraico é ouve. Chove, ó Deus, chamar Israel, Samuel. Na verdade, esse nome significa Deus me ouviu. E só um pouco de cultura judaica para vocês, para adiantar como Jesus conhecia tudo isso e como é importante a gente saber, porque na hora dessa a gente entende realmente as colocações daqueles que estudam e daqueles que vão trazer para nós essas informações. Muitos tradutores apresentam o nome da esposa de Elcana de Fenena, porque o P e o F em hebraico é a mesma letra, mas no começo da palavra você não pode colocar o F. Essas palavras que têm dois sons, elas nunca podem, a mais forte é que começa. Penina, tá vendo? Pen, não fe. E os tradutores, por você ver que o hebraico é uma língua difícil, então eles colocam Fenena. Isso não mostra logo que o cara não manja muito bem da gramática hebraica. Salomão afirma que a sabedoria é mais valiosa que as pérolas. Grande homem. Está lá em Provérbio 3,15, 8,11, 20,15. E ainda em Provérbio 31,10 ele diz: quem encontrará a mulher talentosa ou virtuosa vale muito mais do que pérolas. E era um homem que tinha, segundo a história, 1000 mulheres. Portanto, quando Jesus fala para nós em pérolas, ele se refere às coisas preciosas que devem ser preservadas, segundo fala o rei Salomão. O grego chama essa palavra pérola de margarita, que era muito apreciada no mundo grego e romano. As pérolas eram produzidas nas regiões do Mar Vermelho, como eu já falei, no Golfo Pérsico e do Oceano Índico. Uma única pérola
pode ser digna do investimento de todas as possessões de alguém. Veja, por exemplo, Mateus 13:45, como Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante ao negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Não é realmente algo que mostra como Jesus era conhecedor de toda essa história. Ele conhecia. Isso é fantástico, porque tão pouco tempo, Jesus, ninguém tem notícia que ele tenha estudado em sinagoga, que ele tenha estudado em algum lugar, mas era realmente impressionante o seu conhecimento. Ele fala de tudo com a simplicidade, porque ele realmente era quem nós sabemos que é. Então, com relação aos porcos, a palavra hebraica para porco é razir. Então, os porcos, podemos dizer que além de ser considerado um animal impuro, tinha proibida a sua criação e utilização como alimento, que é o que acontece no Levítico 11:7 e no Deuteronômio 14:8. Está escrito lá: igualmente o porco que tem unha fendida, mas não rumina, tê-lo-eis por impuro. Animal que tem unha fendida e não rumina, não pode ser dado como pureza. Não comereis de suas carnes, nem tocareis seus cadáveres. Não podemos ainda deixar de registrar, além dessa impureza apresentada na Torá, os ouvintes de Jesus naquele momento conheciam, como já falei, a 10ª legião romana de Damasco, que fiscalizava aquele momento. Portanto, meus queridos irmãos, não imponha o que é divino, o que é sagrado, a quem ainda não está preparado para receber. Conquiste-o com as suas ações, com as suas atitudes. E aí sim, depois disso, você poderá explicar, como dizia Francisco de Assis, viva o Evangelho e, quando for possível, explique ou diga algumas palavras. Que Jesus abençoe vocês. Muita paz a todos e até o próximo programa, se ele assim nos permitir.